A métrica mais importante para quem opera no mercado é também a mais desconhecida e menos compreendida, que é a POP, probabilidade de lucro. Se você não sabe de antemão qual que é a sua probabilidade de lucro em cada operação no mercado, você está simplesmente operando de olhos vendados e contando com a sorte, com a esperança, o que de fato não é uma boa estratégia. Se você quiser conhecer como funciona a POP, quais as estratégias com maior probabilidade de lucro e como que você aumenta ainda mais a sua probabilidade de lucro em cada operação, vem comigo que eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Bora lá então entender o que é essa tal de POP, como que você descobre ela para que você finalmente deixe de operar no escuro e saiba como operar com as chances a seu favor. Mas se você chegou por aqui agora e ainda não me conhece, me chamo Carlos Cordeiro, me especializei em opções de criptomoedas já há muitos anos atrás, prestando consultoria para minerador de Bitcoin, para fundo de investimento e criando uma comunidade de investidores também. Se você quiser saber mais sobre opções de cripto, aproveita e clica no link na descrição que você pode agendar uma consultoria gratuita com um especialista da minha equipe treinado diretamente por mim. Tá legal? E agora, bora pro conteúdo desse assunto. O que é a POP? POP é a probabilidade de lucro de uma operação. Simples assim. Se você não sabe de antemão qual que é a sua chance de lucro ou de prejuízo, você está operando de olhos vendados, você não sabe o que esperar dessa operação. Você está contando com a sorte, com a esperança, e eu te garanto, essa não é uma boa estratégia. Pensa num cassino, por exemplo. Um cassino é um business, é um negócio que ele é totalmente fundado nas probabilidades. Um apostador, ele tem a chance de apostar um pouquinho e ganhar bastante, ou seja, ele pode fazer operações, entre aspas, ou nesse caso do cassino, apostas, com uma boa relação risco-retorno. Isso significa que uma operação com boa relação risco-retorno é uma boa operação? Não, ele pode entrar numa operação em que se ele perde, o apostador, ele pode perder pouco e pode ganhar muito. Então, tem uma boa relação risco-retorno. Ainda assim, esse é um bom investimento? Não, exatamente porque a probabilidade dele ter aquele lucro grande não é uma probabilidade alta, isso faz toda a diferença. Então, o apostador de cassino, ele segue mais ou menos a mesma lógica de um comprador de Mega Sena, de um apostador de Mega Sena. A Mega também tem uma boa relação risco-retorno. Se eu perder, eu perco pouquinho, sei lá quanto está o valor da aposta, porque eu não aposto R$ 10. Se eu ganhar, eu posso ganhar alguns milhões. Então tem uma boa relação risco-retorno, mas qual que é a chance de você ter o bilhete premiado? Ela é muito baixa. A mesma lógica de Mega Sena e de cassino se aplica no mercado, só que a grande maior parte dos investidores não tem consciência, não entende como isso funciona e, por consequência, acaba ficando, na maior parte das vezes, do lado perdedor nas apostas. E, finalmente, como é que você vai saber a probabilidade de lucro nas operações? Bom, você tem plataformas como essa daqui, que é a Levitas, que ela te dá aqui a Profit Probability, ou seja, a probabilidade de lucro. Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo a venda de uma put no delta 16. E a probabilidade de lucro dessa operação é de 87%. Você precisa necessariamente de ferramentas como essa daqui para saber a probabilidade de lucro das operações? Não. Existe maneira de você saber a POP de uma forma simplificada sem precisar de ferramentas. Eu já vou te mostrar na tela da corretora como que você consegue saber isso. Além disso, vou te mostrar quais são as estratégias com maior POP. Já acabei de te mostrar que a venda de put é uma operação com alta probabilidade de ganho. Então, se você vende uma put de Bitcoin, as chances são de que você aumente a sua quantia de Bitcoins sem precisar de novos aportes e com alta probabilidade ao seu favor. E além de te mostrar esses pontos, eu vou te mostrar como que você aumenta ainda mais a probabilidade inicial de lucro das operações. Agora a gente está aqui na tela da corretora de opções. A gente tem a grade de opções. Aqui desse lado esquerdo, nós temos as puts. Essas puts aqui, em torno do delta 16, no momento que eu estou gravando essa daqui, é aquela put que eu havia te mostrado anteriormente que tem essa probabilidade de lucro aqui, de 87%. Só que se você reparar, a gente tem várias informações nessa tela.
Uma informação relevante é a dessa coluna aqui, do delta, ok? Então, eu tenho aqui o delta 17, o mais próximo do delta 16, que é o parâmetro para que eu defina o strike dessa operação aqui. Então, essa put aqui, eu estou vendendo no strike 80 mil. Veja que enquanto eu estou gravando, o Bitcoin está aqui mais perto dos 90. Então, essa put aqui é uma put que a gente chama de OTM, Out of the Money, fora do dinheiro. Essa é uma put que ela não tem valor intrínseco, o que significa que lá no vencimento ela só vai ter algum valor para a pessoa que comprou. E veja aqui que eu estou do lado vendido, eu estou vendendo essa opção, porque a venda de opções me traz uma maior probabilidade de lucro. Para o cara que comprou essa opção, ela só vai ter valor intrínseco se o Bitcoin cair abaixo de 80 mil na data do vencimento. Então perceba, se o Bitcoin ficar parado, eu que vendi, ganho com essa opção. Se o Bitcoin subir, eu também ganho. Então eu ganho em duas situações. Se ele ficar parado, se ele subir, se o Bitcoin partir para 92, 94, 95, eu vou estar ganhando com essa operação. E ainda que ele caia até esse limite, eu que vendi, estou ganhando também. Então eu ganho em três cenários: se ele ficar parado, se ele subir e se ele cair até um determinado limite. Aqui você consegue ver o gráfico de lucro ou prejuízo dessa put vendida. Então, enquanto eu estou gravando, o Bitcoin está aqui. Se ele permanecer aqui, eu ganho. Se ele subir, eu ganho. Se ele cair até esse determinado limite, eu também ganho. Então, eu ganho em três cenários. Eu apenas perco caso ele caia a partir desse ponto aqui. Então, estatisticamente, a maior probabilidade é de que eu tenha lucro nessa posição. E de quanto é exatamente esse lucro? Bom, a gente viu ali na calculadora que ele é de aproximadamente 87%, mas eu também posso me basear aqui pelo delta. Se o delta dessa put aqui é 17, significa de uma forma aproximada, de uma forma simplificada, que eu tenho 17% de chance de ser exercido, ou seja, de ter prejuízo com a venda dessa put, e por consequência 83% de chance de permanecer no lucro. Se eu tenho 17% de chance de ter prejuízo, eu tenho 83% de chance de permanecer no lucro. 100 menos 17 dá 83. Aqui, você vê que 83% é muito próximo de 87%. Então, simplesmente batendo o olho e vendo o delta, você já identifica aproximadamente qual a sua probabilidade de lucro. Por que que tem essa diferença? Por que que lá parece que é um pouquinho maior do que aqui? Porque, na verdade, tecnicamente, o lucro ele se dá pelo delta do break-even. E aqui a gente está olhando para o delta da vendida e não para o delta do break-even. O meu break-even, o meu ponto de equilíbrio dessa operação é aqui, nos 79 mil dólares e não nos 80. Então eu estaria falando de um delta aqui um pouquinho mais baixo do que o delta 17. Então aqui no 79, se nós tivéssemos um delta, ele seria aproximadamente o delta 13. Se eu tenho 13% de chance de ter prejuízo, por consequência, eu tenho 87% de chance de ter lucro. 87 mais 13, 100. Então, uma forma simples de você saber a POP na venda de uma opção é você olhar o delta. Vende uma opção, seja uma call ou uma put no delta 10, você tem 10% de chance de ter prejuízo, por consequência, 90% de chance de ter lucro de uma forma aproximada. Só essa informação já te deixa na frente de 90% do mercado que entra na maior parte das operações de olhos vendados sem saber qual que é a probabilidade real de lucro de cada operação. E quais são as estratégias de maior POP? São as estratégias de venda de opções, porque com a venda de opções você ganha com a passagem do tempo. Então a passagem do tempo é favorável, e se você vender opções fora do dinheiro, você ganha em três cenários. Você ganha se o preço ficar parado, você ganha se o Bitcoin subir, nesse exemplo aqui a gente está tratando de opção de Bitcoin, e você também ganha caso ele caia até um determinado limite. Então, as probabilidades dessas ocorrências são muito maiores
do que ele vir a cair e cair bastante em um determinado período de tempo, que é o prazo de validade dessas operações, dessa operação aqui nesse caso. Olhando essa questão de outro ângulo, quando você vai fazer um trade, por exemplo, além de acertar a direção do mercado, se ele vai subir ou cair, o que já é difícil, se você for fazer um trade comprando opções, além de acertar a direção, você também tem que acertar o timing, o que torna ainda mais difícil. Por consequência, isso facilita o lado do vendedor, porque ele não precisa acertar a direção. Você já viu que você até pode errar a direção, você pode apostar na alta, e mesmo que o mercado caia até um determinado limite, você ainda está ganhando. E além disso, você, vendedor de opções, está com o tempo a seu favor. E a ampulheta do tempo está correndo contra o cara que está comprando opções. Então, via de regra, as opções vendidas, as operações de crédito que vão te dar prêmios para você montar, são operações com alta probabilidade de ganho. Da mesma forma que o cassino, as probabilidades estão sempre a favor da pessoa que está vendendo opções. Então, o cara que está vendendo opções, ele está sempre do lado da banca do cassino. Ele não está do lado dos apostadores. O cara que está comprando opções, via de regra, obviamente todas as regras têm exceções, então tem situações excepcionais em que você tem vantagem em comprar opções, mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Via de regra, se você está comprando opções, você está fazendo papel do apostador. E se você está vendendo opções, você está fazendo o papel do cassino com a POP ao seu favor. Legal? Então, até agora, a gente viu que uma forma simplificada de você ver a POP é identificando o delta. As estratégias de maior POP são as estratégias de crédito em que a gente vende opções. E um outro detalhe é que se você vender opções mais fora do dinheiro, isso aumenta ainda mais a sua POP, com deltas baixos. E como que você aumenta ainda mais a sua POP, além daquela probabilidade inicial? Essa probabilidade inicial, ela é dada levando em base diversas variáveis de precificação de opções, que são basicamente as variáveis elencadas no modelo Black-Scholes, que é o principal modelo de precificação de opções. A gente leva em consideração as diversas gregas, como o θ, o vega, o gama, o rho, e etc e tal. Você não precisa saber calcular essas gregas para identificar a probabilidade de lucro, como a gente já viu aqui. Você pode ver isso de uma forma muito simples, batendo o olho no delta, que isso já te dá uma informação muito próxima da realidade. O suficiente para você ter uma tomada de decisões assertiva. Agora, esse modelo aqui leva em consideração a probabilidade de lucro no momento que você monta a operação. Só que ele não leva em consideração o ajuste dinâmico dessas operações. Então, à medida que o mercado vai se movimentando para cá, o preço vai subindo ou caindo, as condições iniciais dessa operação elas vão sendo alteradas. E se ele vai se aproximando daqui, por exemplo, você não precisa ficar de braços cruzados e contar com a sorte ou ficar rezando para que aquela probabilidade inicial prevaleça. Você pode fazer o ajuste dinâmico dessa posição. Você pode, por exemplo, fazer manejos e rolagem. Então você pode desmontar essa operação e empurrar para outro vencimento, coletando mais prêmio, por exemplo. Então, esse tipo de manejo vai aumentar ainda mais a sua probabilidade de ganho, que inicialmente já era alta. Você também pode fazer o hedge dessa posição. Então, você pode armar aqui uma operação em que mantenha a sua conta neutra. Então, se essa put aqui dá prejuízo, você faz uma outra operação, como um short, por exemplo, que ela te dá o lucro equivalente a esse prejuízo, mantendo o delta neutro. Portanto, não se sujeitando a esse risco de prejuízo aqui. Todas essas formas de hedge e também de manejo e rolagem aumentam ainda mais a sua probabilidade de lucro, porque essas formas de defesa da sua posição, que vão preservar o seu lucro, não estão sendo levadas em consideração nesse modelo aqui.
Então, em resumo, se você sabe qual que é a sua POP, qual que é a sua probabilidade de lucro, você deixa de operar no escuro, você para de contar com a sorte, você para de ter aquele trade com base em esperança e você usa a matemática, a probabilidade ao seu favor. Mais do que isso, você deixa de sair do lado dos apostadores e passa a estar do lado da banca, do lado do cassino, que obviamente é de conhecimento geral, ganha na maior parte das vezes. E nas vezes em que o cassino perde, você ainda tem a possibilidade de fazer um hedge, de fazer uma proteção para situações adversas e você não precisa carregar uma operação até a data do vencimento. Se o mercado vier para essa direção, repito, além do hedge que você pode fazer, você também pode fazer o ajuste dinâmico, que é o que a gente chama de manejo e de rolagem dessas posições. Com isso, você aumenta ainda mais as suas probabilidades de ganho. Portanto, se você opera no mercado do jeito convencional, comprando e rezando para subir, vendendo e na esperança de que ele caia para você comprar mais barato lá embaixo, infelizmente você está operando no escuro e o mercado cripto se sofisticou e você, como investidor, precisa sofisticar a sua forma de operar também para que você esteja páreo para a situação atual do mercado, que tem uma dinâmica cada vez mais regida pelos institucionais. E todo institucional que se preze opera opções e não é à toa, porque esse mercado oferece diversas e diversas vantagens que vão muito além da POP, que é o objeto desse vídeo que eu acabei de te apresentar. Se você gostou desse vídeo, taca aí o joinha. Se você tem algum ponto, alguma sugestão de conteúdo para que eu grave outros vídeos, deixa aqui no comentário para eu saber. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e a gente se vê em outro vídeo.